Artigo 265 do Código Penal. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Vamos à leitura do tipo penal, como a gente sempre faz, e depois à análise. Diz o artigo 265 do Código Penal: atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro tipo de utilidade pública. Nós vamos ver agora especificamente que, nesse caso, estamos trabalhando com um crime contra a incolumidade pública que vai atentar contra outros serviços, né? Portanto, aqui não estamos mais falando de serviços de transporte, mas estamos falando de outros serviços, e aí existem os exemplos trazidos no artigo 265, que seriam aqueles como, por exemplo, o serviço de água, luz, força ou calor. E aí vem uma cláusula aberta, genérica, né? Trazendo a possibilidade de uma interpretação analógica ou qualquer outro de utilidade pública. Reclusão de 1 a 5 anos. Além disso, o parágrafo único traz uma hipótese a qual a gente tem uma causa de aumento, que diz: aumentar-se-á a pena de 1/3 até a metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Ou seja, se eventualmente ocasiona um dano a esses serviços, não somente se tratando mais de um crime de perigo, mas gerando um dano a esses serviços, né? E o meio utilizado tenha sido de subtração, portanto, a prática de um furto de um material essencial a esses serviços, aplicação desta causa de aumento de 1/3. Então, vamos entrar um pouco mais nesse tipo penal, entendendo algumas questões. Então, vejamos que, inicialmente, a adequação típica ela se dá também a partir de duas condutas, o que a gente já viu em outros tipos penais, né, tem essa tendência. E aí as condutas seriam, primeiro, de atentar contra a segurança, né? E aí qualquer segurança desses serviços, o que significa dizer, né? Tornar estes serviços inseguros ou perigosos, né? Portanto, criar um risco nesses serviços, seja de luz, fornecimento de água ou outros possíveis. E, além disso, existe a segunda previsão, que seria e também atentar contra o funcionamento. Óbvio, estou aqui pesquisando aqui no meu código, que fica aqui na minha mão, mas está aqui na tela. Também atentar contra o funcionamento, ou seja, atentar contra aquela atividade, né? Quer dizer, aquela manutenção daquele serviço, a operação desses serviços. Então, gerando riscos, né? Risco de paralisar, risco de tornar irregular o abastecimento desses materiais que esses serviços prestam ou outras finalidades que esses serviços prestam. Viram que eu já destaquei, né, que no caput traz ali uma possibilidade de uma interpretação analógica quando utiliza a expressão outro serviço de utilidade pública, outro de utilidade pública. Então, a gente pode pensar, por exemplo, serviços de abastecimento de gás, serviços de limpeza, serviços hospitalares, serviços de segurança pública, e eu vou trazer decisões para a gente entender como que pode se dar ou não essa possibilidade de aplicação desse artigo, né? Enfim, a gente vai encontrar divergências doutrinárias, obviamente. Mas, nesse momento, cabe distinguir que, quando a gente fala da aplicação do artigo 265, não falamos do artigo 15 da Lei de Segurança Nacional, que já falamos dela em outro momento, e também não se fala do artigo 27 da Lei 6.453, de 1977, que cuida do transporte, que cuida de materiais nucleares em geral, e esse artigo 27 diz, né? Impedir ou dificultar o funcionamento de instalação nuclear ou transporte de material nuclear. Então, portanto, se o agente ele impede ou dificulta, e aí o material, o objeto material que a gente está analisando, né, seria uma instalação nuclear ou um transporte de material nuclear, a gente tem uma hipótese da especialidade prevista nesse artigo 27. O tipo subjetivo que nós temos é somente o doloso, não há modalidade culposa, portanto, o agente aqui ele age com o intuito, com o dolo, de ocasionar um perigo, né? Pelo menos um perigo à segurança ou ao funcionamento desses serviços. Na classificação doutrinária, Bittencourt, Nutt e Capês entendem se tratar de crime abstrato, o Greco entende se tratar de crime de perigo concreto,
verdade, o Greco, durante todos esses 2 capítulos, dentro do título dos crimes contra a incolumidade pública, mantém a interpretação de que trata-se de crime de perigo concreto. E aí tem também a forma majorada do parágrafo único, que é aumentada de 1/3 quando, como eu disse anteriormente, né, seja a perturbação, né, a paralisação, ou seja, se causa riscos a atividade desses serviços, se isto ocorrer através de uma subtração de um objeto, que seria de um material que seria essencial à atividade daquele serviço. Então, portanto, nesse caso especificamente, a gente tem uma causa de aumento de 1/3. Então, veja, o agente ele vai lá e inicialmente subtrai um material essencial e isso acaba ocasionando, de alguma forma, uma perturbação na prestação do funcionamento de um determinado serviço ou colocando em risco a atividade desse serviço. Aí, nesse caso, nós temos a forma majorada do parágrafo único, então, aumento de 1/3. Pena é de 1 a 5 anos, aumentada de 1/3. 2 decisões para a gente destacar. Primeiro, essa decisão do TJ de São Paulo, né, que está aí, o acusado, portanto, ele acaba sendo condenado pela prática do artigo 265. Ele se reuniu com mais alguns indivíduos, amigos, colegas, e, portanto, de alguma forma, ele acabou atentando contra a prestação de um serviço de utilidade pública, porque era uma greve que se organizava, que era uma greve de caminhoneiros nesse momento. E aí, uma das ações que foi praticada por esse agente foi que ele impediu que houvesse o transporte de um item que foi entendido como de primeira necessidade, que seria o de gás. Então, pararam o gás e, portanto, depois atacaram, inclusive, aquele caminhão de gás, impedindo que este serviço alcançasse as cidades que estavam mais próximas, né? Isso foi feito em uma rodovia e esse caminhão encaminhava a uma cidade. Portanto, nesse caso, ficou compreendido que houve a aplicação, a adequação típica ao artigo 265. Uma outra questão que pode ser também apresentada, um julgado do TJ do Rio Grande do Sul se deu para condenar uma pessoa a qual ela havia frustrado um esquema de consultas e atendimentos estruturados pelos postos do INSS. Veja que, mais uma vez, a gente está diante da utilização dessa interpretação analógica, onde encontramos um outro serviço de utilidade pública, e, nesse caso, serviços prestados pelo INSS, né? Então, nesse caso, o indivíduo estava furando fila, arrecadando as das mãos dos funcionários que estavam distribuindo, impedindo assim que as pessoas necessitadas que já estavam na fila há algum tempo conseguissem obter fichas. Então, foi entendido, portanto, que havia possibilidade desse delito, estava perturbando o funcionamento, o andamento corriqueiro e cotidiano deste posto do INSS. Reflexão, um debate que pode ser feito, se imaginar, aqueles que divulgam a Blitz por meio de aplicativos e redes sociais, será que estão praticando o crime do artigo 265? Ou seja, quando uma pessoa, ela, através desses aplicativos, diz onde há um ponto de Blitz, onde se encontra, estaria ele atentando contra o funcionamento deste serviço de segurança pública, né? Entrando também aqui dentro dessa interpretação analógica. Será que estaria prejudicando o andamento desse serviço de segurança pública? E, no caso, há 3 entendimentos, 2 que entendem pela não configuração do crime, um mais raso por entender que não se abarca aqui serviços de segurança como serviços de outra utilidade pública, um segundo que vai entender que não há aplicação desse tipo penal porque não chega a perturbar e a comprometer este serviço público, gerando paralisações ou então gerando algum inconveniente a uma blitz. E já um terceiro entendimento, claro, trazendo aqui uma distinção, entende-se que aplica, que entra dentro dessas possibilidades de interpretação analógica e que, portanto, acaba frustrando as finalidades de uma blitz. Sempre uma reflexão, posições, faça a sua reflexão, alcance qual é a sua interpretação sobre esse fato e a possibilidade de adequação típica. Esta é a liberdade de interpretação que vocês têm.